lado, pode ser que por conta do preço ter aumentado, ou por conta do empresário tentar se defender, o faturamento pode mudar. Mas, de novo, a gente sempre coloca isso como perspectiva futura, né? Quando eu olho um orçamento, existem duas contas muito claras, uma de saída e uma de entrada. A de entrada, hoje em dia, é a arrecadação. O Brasil é um dos países que mais arrecada no mundo, sem oferecer em contrapartida a qualidade e a profundidade dos serviços públicos para os quais ele se predispõe a oferecer. E do outro lado o lado de despesa. E na hora que eu aumento o tamanho do Estado, consequentemente aumentam as despesas. Então eu estou indo numa direção contrária do lado das despesas e do lado das receitas. Se eventualmente a gente tiver um aumento da carga tributária, isso pode não significar aumento na arrecadação. Porque tudo ficou mais caro. Ficou mais caro por quê? Porque aumentou o imposto. Se aumentou o imposto, não cabe dentro do meu orçamento familiar. Se eu comprava 2, passo a comprar 1, porque aquilo é necessário e indispensável para mim. Agora, se ficou caro e ele não é nem necessário, nem indispensável, eu não vou comprar agora. Eu vou comprar na hora que eu tiver uma disponibilidade quando ela ocorrer. Então, pode ser que a atividade econômica sofra, consequentemente, a arrecadação caia, apesar da carga tributária ter aumentado. Professor, o senhor não está pintando um cenário muito colorido. Você ouve Band News FM Goiânia. 90.7. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News, Rodas e Motores, com Fernando e Alexandre Campos. Oferecimento. Só na Tecno Show você garante sua nova Nissan Frontier com condições especiais. Amigos, muito bom dia. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Band News FM, Sintonia 90.7. Transmissão ao vivo pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal Rodas e Motores e também o da Band News Goiânia. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Iê, jornalista especializado do programa e do canal Rodas e Motores. Começa agora o nosso podcast tradicional, todos os sábados aqui nas nossas plataformas digitais e falando sempre de negócios, falamos de carros, valores, Fórmula 1, Fórmula 200 e hoje Stock Car, com a presença aqui dos meus amigos. Primeiro, quero mandar um abraço, Luciano Kovac não pôde comparecer hoje, que é o nosso especialista em seminovos, então o Kovac teve um probleminha, então um grande abraço, Kovac, e a Daiane Cristina também não está conosco. Mas, nem por isso, a nossa bancada de hoje aqui da Band News tem gente muito importante. Então, começando sempre pelo meu grande jornalista especializado e que conhece tudo do setor, Fernando Campos. Primeiro, Fernandinho, muito bom dia. Bom dia, estou muito satisfeito por ter abordado no dia de hoje 2 assuntos que eu gosto muito, tenho paixão por eles e que vão estar juntos nesse programa, que são esporte, corridas e tecnologia. Quer dizer, juntar essas duas coisas, para mim, esses 2 temas, vai ser um prazer e eu espero que a gente passe uma hora agradável. Ô Gizinha, nós estamos ao vivo, não estamos no YouTube? Estamos ao vivo, depois eu te mando o link aí. Rafa, manda aqui agora para você. É uma presença, estão aqui conosco também o piloto Rafael Teixeira, da Stock Car Pro Series, que assinou o contrato, inclusive esse ano, para a temporada inteira. Bom dia, Rafa.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, Fernando. Bom dia, João. Todos aí de casa. É um prazer estar aqui com vocês. O senhor Fernando aqui, que é a lenda do automobilismo goiano, né? Então estar aqui hoje no programa junto com ele é de muita satisfação para mim. E valeu a pena todo o esforço, né? Chegar na Stock Car, estar aqui com vocês. A gente mostra que o menino venceu ali a batalha. E também aqui ao meu lado, não foi fácil trazer esse homem para cá. Muito importante que hoje a ArcelorMittal é uma patrocinadora oficial, mas isso não é jabá, galera. Eu vou explicar o porquê, né? O João Bosco Reis da Silva, que é gerente de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal na América Latina. João Bosco, daqui a pouquinho você vai explicar pra gente por que nós estamos aqui falando de automobilismo. Bom dia. Bom dia, Alexandre, Fernando, Rafa. Prazer estar aqui em Goiânia, nessa abertura da temporada 2023 da Stock Car. Um momento muito especial para a ArcelorMittal e para a categoria como um todo. Né? E para o Rafael aí, eu desejo sucesso aí nesse ano de 2023, aí, nessa estreia aí na categoria. Obrigado. Bem, turma, então nós estamos aqui com o nosso tópico principal, que é a abertura da temporada 2023 da Stock Car no Autódromo de Goiânia. Inclusive, Gi, já pode colocar a imagem da Stock. Tem o Rafa no início aí dando depoimentos. Foi ano passado que o Rafa sempre disputou etapas individuais aqui, né? Quando a Stock vinha para cá. E, aí ó, tá até imagens aí na tela. E daqui a pouquinho vamos falar da ArcelorMittal. Para quem não conhece, pessoal, até fiz uma colinha aqui. É a empresa, né? Uma siderúrgica, né? Produtora de aços longos e aços planos, né? Bobinas, laminados, com distribuição em todo o país e patrocinador oficial. Pô, mas o que tem a ver? Tem tudo, vocês vão entender por quê. O que tem aço a ver com automobilismo? Aliás, tem tudo, não só com automobilismo, mas com indústria de automóveis. Mas antes disso, viu, João? E aí vamos fazer um bate-bola. Rafa, como é que tá sendo para você estrear, literalmente, aí quando a gente fala a estreia, é correr a temporada toda da Stock Car. Como é que tá essa responsa? Na realidade, a ficha ainda nem caiu, assim, que é a temporada completa, né? Acho que a gente vai começar a absorver isso a partir das outras etapas. Eu só andei de Stock Car em Goiânia até hoje, então ainda essa reestreia, né? Essa volta, pra mim ainda não caiu a ficha por causa disso. E tem muito trabalho, né? É muito trabalho envolvido. Quando você acabou de falar aqui que o João e a Celo, você vai explicar que tem a ver com automobilismo. Se você for olhar, tudo tem a ver com automobilismo, né? Uma empresa de cosmético, uma de remédio, uma de carro, tudo tem a ver com automobilismo. Todo o network que se cria ali dentro. Sim. Então, eu tenho ali esse final de semana recebendo quase 300 pessoas, convidados de patrocinadores. A gente sabe que é um trabalho árduo, mas bastante prazeroso, né? No final, você unir tantas pessoas importantes, tantos segmentos importantes que geram a sustentabilidade não só no automobilismo, mas também no mundo, é bem bacana e é isso que a gente tenta vender, que o automobilismo é. Se a gente tenta vender o automobilismo, isso há muito tempo, porque o automobilismo é sustentável, né? O Rafa, você já estava sabendo dessa novidade, cara, da ArcelorMittal, nesse processo de desenvolvimento do aço? Inclusive o João vai falar agora também conosco sobre alguns componentes, ele vai dizer quais são os componentes que estão em desenvolvimento. Você estava sabendo disso porque poucos pilotos, acredito eu, que sabem dessa novidade, né, desse projeto de desenvolvimento para deixar os carros mais leves e mais seguros. Eu sabia por alto, porque sempre que tem uma marca envolvida ali patrocinando o evento, a gente sabe que eles estão bolando alguma coisa, né? Então eu já tinha meio que buscado um pouco entender qual que era a participação deles e fiquei muito satisfeito em saber de todo esse engajamento deles com o projeto. João, explica pra gente o que é a ArcelorMittal hoje no Brasil e o que tem a ver para os nossos ouvintes, né? Nem todo mundo entende, né? E sabe qual é a correlação que tem. O que tem a ver a relação do aço com o automobilismo? Primeiro, bom dia novamente. Bom dia a todos os ouvintes. A ArcelorMittal é a líder, né, em produção de aço mundialmente.
né, em aços, tanto nos segmentos que a gente chama de aços planos, né? Hoje pode colocar as imagens da ArcelorMittal aí, quando o João estiver falando, tranquilo, aqui é ao vivo, então a gente pode falando, João. Aqui é são assim. aços, né, os aços planos são aços que são utilizados, né, nos nossos carros, né, está no nosso dia a dia, na parte de geladeira, olha fogão. Lá, já tá a imagem lá, ó, que a gente fala da linha branca, né, tá no agronegócio, né, na parte de silos, os aços longos que estão na construção civil, estão nos pneus dos carros, né, estão em defensas metálicas. Quando a gente está circulando pelas vias, a gente vê o guarda-reio ali, as defensas, o aço nosso está presente aqui. Nós somos a maior produtora de aço hoje no Brasil, com capacidade de 15,5 milhões de toneladas, né? E essa participação na Stock Car é um projeto que é desafiador e é histórico para a empresa. Mandei o link para você aí, viu, Rafa? É a primeira vez que a ArcelorMittal, né, no mundo, está desenvolvendo uma iniciativa dessa natureza com o motorsport, né? Já aplicamos aços de alta resistência, né, e diversos tipos de aço com a indústria automobilística, principalmente voltado para a questão da segurança, inovação tecnológica, né, sustentabilidade, como foi dito aqui, mas no motorsport é essa primeira experiência, né, e esses três elementos aí de segurança, sustentabilidade, tecnologia é o que une a ArcelorMittal a esse projeto da Vicar. Ô Rafa, falando com você novamente, você tem 22 minutos para ir embora. O Rafa vai ter que sair meia hora antes, viu, pessoal? Vocês ouvintes, para quem está acompanhando aí o chat, porque o Rafa tem briefing daqui a pouco, a Stock está rolando no Autódromo de Goiânia, então você que gosta de automobilismo, dá um pulinho lá no autódromo, tem ingressos à venda para arquibancadas, então é muito legal. Goiânia sempre respirou automobilismo. Rafa, você, meu amigo, já teve uma experiência de um porrão, de um acidente na Stock, e não foi uma... Eu já testei os aços já, viu? Eu posso garantir, são bem duros. Você foi numa largada, como é que foi aquele acidente e pôde testar toda a segurança exatamente do que é os carros da Stock, que são muito seguros nesse sentido, né? Tive a pior batida que se pode ter no automobilismo, que é a batida em T, né? Então... E aquele momento eu vi, apesar de toda a frustração, tristeza e chateação daquela batida, eu vi que o negócio era seguro, que realmente existia uma preocupação com os pilotos. E isso é muito bacana de saber, né? Então, de confiar. Tanto é que voltei já é a terceira vez que eu volto, e agora é definitivo. Então, isso prova que o automobilismo é seguro e que precisa existir realmente essa segurança com o piloto, com o público, até com as próprias estruturas dos autódromos, né? Você falar aí que das estruturas tem que ser renovadas e tal, porque um próprio guarda-reio mal feito, ele pode causar um acidente. Seu Fernando pode saber melhor, nós perdemos um dos nossos ídolos aqui, que é o Laércio Justino, num acidente na própria Stock Car por causa de um guarda-reio, né, que não aguentou. Então fico bem satisfeito de saber que eles prezam pela segurança e têm trabalhado por isso. Rafa, esse ano, a temporada 2023, qual equipe que você está correndo? E ontem eu estava acompanhando, eu estava no autódromo, nós estávamos juntos e eu vi que você teve problema com os freios e atrapalhou um pouquinho os treinos, né? O L1 e o L2. Conta como é que foi ontem e como é que está a expectativa para hoje. A gente teve um problema de freios ontem nos dois treinos, acaba que não tem um freio na dianteira. E um carro com 1.300 kg igual em estoque e 250 por hora sem freio é meio complicado, né? Então a gente tem trabalhado bastante a equipe está trabalhando bastante no desenvolvimento de uma peça lá para resfriar mais os freios e manter a qualidade, né? Porque tá faltando freio, pedal baixa e aí tá comprometendo nossa performance. Além de tudo a segurança, né? Mas eu acho que hoje vai dar certo. Hoje eles já trabalharam lá até tarde, desenvolveram essa falhinha e hoje pretendo... Não dá para pensar muita coisa, porque eu tive pouco tempo de pista, né, por causa desse problema. Estocar o nível é muito forte, então quero tentar ali me manter próximo do pelotão, né, na classificação. E corrida é corrida, né? Tentar dar nosso melhor ali e galgar um top 15 ali. A realidade tem que pensar no top 15 agora, ainda é muito cedo para pensar em resultados melhores. Fernando Campos,
questionamentos. Você é o cara que sabe tudo. Não. O que você tem para perguntar para o Rafa, para o João que está aqui conosco? Você sabe tudo, não adianta. Para o Rafa, eu tenho uma curiosidade pelo seguinte. O Rafa ele falou em Laércio Justino, mas nós já tivemos pilotos na Stock Car extremamente importantes. Um deles está no autódromo, só que não está pilotando, que é o Alencar Júnior, que já foi campeão brasileiro. Outro cara que fez história aqui foi o filho do Cairo Fontes, nosso amigo. O Rubem ou o Gino? O Rubem. Rubem Fontes, que também foi muito bem, não foi campeão, mas ele foi muito bem, inclusive tem recordes até hoje de pistas. E o Laércio Justino, que foi realmente um expoente até morrer de uma forma idiota. Aliás, morrer em automobilismo é idiota, mas acontece. E agora o Rafael, que vem exatamente para ser a sequência desses excelentes pilotos. Claro que ele vai ter pela frente, é por isso que eu brinco às vezes pensando o seguinte, não assusta ter aqueles caras, tipo, ele foi campeão ano passado junto com o Thiago Camilo. Mas o Thiago Camilo ontem fez o melhor tempo do treino livre. E o Daniel Serra, e o Ricardo Maurício. E o Rubinho. E o Rubinho Barrichello. Não assusta, não, encarar esses caras de repente? É uma realização de um sonho, né? Quando você fala do primeiro voltar ao ponto dos goianos, eu sinto orgulho danado, né, de ser o único goiano, mas não sinto felicidade por isso, porque eu gostaria que tivessem mais pilotos. Eu gostaria que existissem apoio para outras pessoas, outras oportunidades a outras pessoas, né? Não é fácil levantar essa bandeira sozinho, não é fácil conseguir isso. A primeira vez que eu tenho um apoio goiano é esse ano, através da empresa Vitamedic, ali de Anápolis. Então foi uma luta bastante complicada de vender a cultura do automobilismo. Por muitas vezes elas estiverem pilotos de fora e não estiverem pilotos goianos. Então, meu primeiro ponto é esse. Eu acho que a responsabilidade é grande e eu queria que existissem mais pessoas, porque nosso automobilismo é muito forte. Tanto é que você citou nomes como Alencar Júnior, teve o Aécio Justino, o Ananias Justino, o próprio Wellington Justino Sobrinho, que depois fez uma carreira fantástica também, que eu sempre admiro bastante. O Rubem Fontes, a gente teve os Calil na época determinada deles, então, e existia um leque, e esse leque foi exatamente quando a gente ficou sem autódromo. Então isso é algo que me incomoda, sempre me incomodou, só que eu fui atrás, né? Eu busquei, eu não parei, eu sempre lutei atrás de patrocinadores. Sempre criamos projetos, tanto é que esse final de semana eu ainda não consegui curtir guiar o carro de tanto que eu trabalhei para proporcionar para meus patrocinadores. Aqui agora tá chegando mensagem no WhatsApp, minha credencial tá lá, tá vibrando aqui, eu sei que vai ser. Fernandinho, e ArcelorMittal? Eu tenho uma perguntinha que é uma curiosidade, claro. Você sabe que jornalista é curioso. Se não for curioso, não é jornalista. O que eu queria saber é o seguinte, por onde é que vocês começam estudando a Stock Car para resolver o problema dela? Fernando, legal a pergunta, nunca tinha me feito essa abordagem assim, dessa forma, né? Eu acho que, antes até de trazer esse tema, eu queria fazer um paralelo aí do que o Rafa trouxe em relação à questão da segurança, e que também está conectado com a sua pergunta, né? Dessa preocupação com os pilotos e a preocupação que é da ArcelorMittal de cuidar de gente, né? Então a gente tem, a segurança é um valor que é chave para a gente, é um valor grande dentro da ArcelorMittal, desse cuidado das pessoas, e o trabalho que é de pista aqui da Stock Car, a preocupação com a segurança, né? Os EPIs que são utilizados, né? O capacete, balaclava, luva, sapatilha, o próprio roll cage da estrutura que protege o piloto, esses elementos a gente tem dentro da indústria. Então essa conexão da Stock Car dali do projeto da Vicar conosco, né? Dentro do que são os nossos empregados, vivem no dia a dia, fortalecem esse valor de segurança dentro da empresa. E esse cuidado com as pessoas. Então o projeto está sendo desenvolvido com esse olhar que o Rafa está trazendo dentro da preocupação com a segurança dos pilotos. Mas a forma com que a gente se conectou com o automobilismo é até de certa forma curiosa, né? Porque foi um projeto quando, no final de 2021, o Fernando Giulianelli estava procurando, e eu acho legal disso daí, dessa virada de chave da Vicar, de
com a nova administração, de buscar parceiros tecnológicos que ajudassem a desenvolver o carro e que já tivessem grande expertise nas suas respectivas áreas, no caso como a ArcelorMittal na parte de aço. E aí o Fernando fez uma abordagem com a gente, né, através de um empregado nosso, que ele faz as miniaturas dos Stock Cars aí para os pilotos, que é o João Carlos Perucchi, né? E o Fernando fez e o João Carlos é um fã da Stock Car. E aí ele fez uma abordagem e falou assim, poxa, eu queria conversar com alguém lá da Stock Car, lá da ArcelorMittal, e apresentar o projeto da Vicar aí para vocês. E aí o João Carlos falou assim, não, tem uma pessoa que é chave lá, cuida da parte de segurança, de meio ambiente, de comunicação, né, em relação institucional, e que o cara também é fã do esporte a motor e do automobilismo e de carro. E aí a gente se conectou por conta de ele, era o cara eu era o cara que cuida dessa parte da comunicação, né? E quando o projeto veio, a gente viu que o projeto era muito sólido, desse carro de 2024, do que se imaginava em termos da parte de segurança, do que se pensava da parte de sustentabilidade. Tem um downsize aí de motores, mas essa é a tendência mundial, de cada vez você ter veículos mais eficientes, com a mesma potência. Então o carro que vai vir aí, Fernando inclusive, o Julianelli já divulgou isso daí, é um 4 cilindros turbo, né? E movido a biocombustível, né? Movido a etanol, então é carbono neutro. Então, dentro dessa agenda de descarbonização, inclusive, da indústria produtora de aço mundial, isso daí conectava na agenda, e o desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia de poder pegar aços de alta resistência, que já estão nos nossos carros no dia a dia, né? Aços são utilizados, por exemplo, numa coluna B, numa coluna C, para garantir a segurança do passageiro em caso de uma colisão em T, num capotamento, né? Numa colisão frontal. E você aplicar isso daí para o motorsport. Então, há um desenvolvimento disso sendo feito para esse aço de alta resistência ser aplicado na Stock Car. Isso significa que o envolvimento com a Stock Car não é só para segurança. Tem envolvimento também para peso. Tem envolvimento para peso, porque o aço e, de alta resistência... E, portanto, para sustentabilidade, senão não teria a sua presença na história. Tem, em relação à parte de rendimento, né? Você está aplicando um aço de alta resistência com uma espessura mais fina, né? E, consequentemente, ter o veículo mais leve e mais competitivo. Se ele é mais leve e mais competitivo, ele consome menos combustível, né? E também dentro dessa pegada de sustentabilidade, né? Um veículo que já traz uma filosofia, todo o aço que a ArcelorMittal vai entregar vai ser carbono neutro, né? Então a gente vai entregar um aço já neutro em carbono, e de uma empresa que foi a primeira produtora de aço das Américas a ser certificada numa certificação internacional que a gente chama de Responsible Steel, que é a produção do aço de forma responsável, olhando todos esse viés da sustentabilidade, né? Tanto da parte do cuidado com as pessoas, dos direitos humanos, da relação com os fornecedores, da questão ambiental como um todo. A relação é só com a segurança e, portanto, com aço plano? Não, aços longos também, né? Na verdade, o projeto hoje atual da Stock Car que está correndo já corre com aço da ArcelorMittal. Lógico que ali não teve esse desenvolvimento ali, de certa forma, ali, do nosso envolvimento direto com a categoria, mas na barra de direção o aço é a ArcelorMittal junto com a Viemar, né? A Viemar é um cliente nosso e os aços longos estão ali também presentes, como até 2022 estava presente no pneu da Pirelli. Tá? O pneu da Pirelli, que era fabricado na Turquia, utilizava o aço da BKERT, que é uma empresa da qual a ArcelorMittal é uma das proprietárias, né, mundialmente. Então o aço do arame que estava no pneu era a ArcelorMittal. Eu fico pensando uma coisa engraçada, que é o seguinte: é claro que esse projeto foi aprovado pela matriz. Sim. Porque não tem jeito. Qual é a origem da ArcelorMittal? Nacional. A ArcelorMittal, internacionalmente, é uma fusão da Arcelor com a Mittal, a primeira e a segunda maiores produtoras de aço do mundo, né? A Arcelor era uma joint venture, uma fusão de 3 empresas da França, da Bélgica e de Luxemburgo, né? Que se fundiram em 2006. Né? Aqui no Brasil, né, a gente é a união da antiga Belgo Mineira, né, com a CST, que era a Companhia Siderúrgica de Tubarão. Né? Então, em 2006, com essa fusão, a gente se tornou uma única família, aí, a família ArcelorMittal.
Não houve uma surpresa quando eles receberam esse projeto? Houve assim, a gente construiu o projeto com esse olhar, né? Com esse olhar de segurança, esse olhar de tecnologia e de sustentabilidade. No começo, é lógico que as pessoas ficam apreensivas e quando olham o automobilismo, acham que é um esporte de risco. Então, assim, poxa, você vai colocar sua marca lá e sua reputação num esporte que as pessoas estão correndo e que tem risco de ter acidentes, né? E, assim, o risco ele está em todo lugar. Se você está saindo de casa, você já está em risco. Né? Eu tenho uma pergunta interessante para te fazer. Vai lá, manda lá, Rafa. A partir desse... Eu tô cronometrando seu tempo aqui, daqui a pouquinho vamos falar com você de novo. Você tem mais 8 minutos. Fica tranquilo, vai, leva aí. Quando o papo é bom, deixa fluir. Deixa eu te perguntar, desde que vocês entraram na Stock Car, são 12 eventos no ano, são 12 oportunidades de vocês receberem clientes, parceiros, os seus próprios funcionários, o endomarketing. Conta para nós o que isso representou para vocês e o que trouxe de números dentro da empresa. Excelente, isso que é um excelente para a gente mostrar para patrocinador. É uma super plataforma de marketing institucional, de marketing de produto, né? A conexão que você faz com os clientes hoje que você tem, os potenciais clientes, né? Vamos pegar no caso de uma relação cliente-fornecedor que a gente tem, que é com a Intelbras. Né? A Intelbras é fornecedor da gente na parte dos sistemas de câmeras, né? E de sistemas de segurança digital. E também a Intelbras é cliente também de certa forma. A gente é fornecedor da Intelbras, fornecendo aço para os projetos deles de galpões, né? E da fábrica, né? E até então não tinha uma relação assim direta com relação a isso daí. E com a participação da Intelbras, isso daí pode ser intensificado, porque nós estamos conversando diretamente nisso daí, e participando, se ele tem um projeto, desde a fase de concepção do projeto para aplicação do aço, no caso da construção, né, em soluções de aço nesse sentido. Então, foi muito positivo o retorno também para os empregados, né, essa conexão. A gente tem trazido os empregados para a corrida, para poder vivenciar essa parte do motorsports. Teve a gente está vendo até aqui na tela o troféu do campeão aí, que é o troféu que vai agora, né, por todos os anos aí representar aí, a ArcelorMittal, um troféu desenvolvido pela artista plástica Ana Paula Castro, né, e que esse troféu e essa iniciativa superou todas as nossas expectativas, né? O retorno que a gente teve lá no final do ano com essa ativação do troféu, só na semana ali, pós-corrida, foi de 20 milhões, né, de retorno de marca, assim, em termos de visibilidade. Então, se a gente fizer uma conta do que a gente colocou de recurso, investindo na iniciativa do troféu, que a gente teve de retorno, eu queria ter esse retorno na venda de aço da mesma proporção. Né? Bem, pessoal, só para contextualizar, estamos ao vivo pelas nossas plataformas digitais. Se você quiser dar uma conferida aqui no nosso bate-papo em vídeo, é só acessar a Band News Goiânia. Estamos conectados pela plataforma do YouTube e agradecer ao mesmo tempo todos os nossos ouvintes. Mandem aí as suas perguntas. Peço até desculpas, pessoal, porque eu estou um pouco afônico, meio gripado, mas está tudo certo. Faltando pouco aí para o Rafinha ir embora. Rafinha, que é meu amigo, já andamos de kart lá no kartódromo. Rafa, o ano passado você saiu da GT Sprint Racer, que hoje é a NASCAR Brasil. O que você pode falar de fato do que é andar num carro da NASCAR, que hoje é NASCAR Brasil, e o que é andar num carro da Stock? É muito diferente. Primeiro porque eu acho que o carro da GT é ali 60 centralmente, mas eu estava olhando da Stock também. É muito diferente, são guiadas totalmente distintas, ou até porque tração traseira também. Você sempre foi um cara que andou em turismo com um carro dianteiro que não tem nada que ver. Como é que é andar na Stock? É a mesma coisa, está mais fácil, que já também está mais adaptado porque você participou de algumas etapas da Stock também. Conta para os ouvintes e para todo mundo que está assistindo como é que é essa experiência. Não, na realidade é bem próximo, né? A questão da Stock Car é o nível de competitividade e o nível das equipes. E pode colocar a imagem, Gigi, da Stock. NASCAR, lá, por favor, obrigado. Nós temos um preparador único, a gente usa um jogo de pneu 2 corridas, então ali já se tem o feeling
é mais fácil de você aderir, adquirir o feeling da NASCAR. Já na Stock é mais complicado, porque você está lidando com o top do top. A melhor mecânica, a melhor equipe, o melhor pneu, o melhor tudo, né? Então a gente está num nível super... E os carros são bem parecidos. Em relação à tração dianteira, realmente tem que desligar uma chavinha e esquecer. E quando é corrida em Goiânia, inclusive, até dificulta um pouco, porque a gente tem alguns traquejos ali já antigos que vem na memória já, né? Você já quer fazer algum tipo de guiada que é do tração dianteira com pneu radial, que não tem nada a ver com o carro de estocar tração traseira, pneu slick. Então essa é uma readaptação a todo momento, né? Porque a gente tem uma chavinha aqui na cabeça do piloto que você tem que desligar, ligar, falar, opa, se ela der um curto-circuito ali na hora, você tem que já corrigir, né? Corrigir, então é bem complexo isso aí. E falando também, eu até tenho uma curiosidade, João, quais são o que vocês estão desenvolvendo para a Stock, a ArcelorMittal? Quais equipamentos, né, que vocês estão realmente trabalhando para atender a Stock? Você falou inclusive da coluna de direção, né? Existem outros equipamentos do tipo suspensão? Conta um pouquinho, né, de qual a amplitude desse desenvolvimento para atender os pilotos da Stock e para quando, né, esses pilotos vão ter já esse desenvolvimento dessa tecnologia para os carros. A parte da coluna de direção a gente está desenvolvendo junto com a Viemar, né, que é o fornecedor, né, dessa parte da caixa de direção e coluna, e que utiliza dos nossos aços ali, então tem um trabalho, né, conjunto nesse sentido, e principalmente a parte do roll cage, né, e do chassis. Então, nisso daí a gente está fornecendo os tubos, né, para o projeto. Eu acho que assim, o aço sozinho, ele não é a única solução. Ele precisa ter um bom projeto de chassi para o carro ser bom e poder ser seguro. Então, esse projeto da Vicar conta com o apoio, o desenvolvimento do IPT, né, que é uma referência aqui no país, na parte de pesquisas tecnológicas, né. É um projeto que já vai vir, né, ele nascendo com toda uma filosofia também dessa parte da segurança em relação ao crash test, que os carros hoje que são de rua, né, os carros que a gente usa nisso aí, todos passam por teste de segurança, para poder avaliar uma batida frontal, uma batida lateral. Então, esse projeto do roll cage vai passar por isso daí, né, dentro dessa fase. Os tubos já foram produzidos, né, tem 2 espessuras aí diferentes, já foram entregues para a Audace, que é o braço tecnológico da Vicar, que está desenvolvendo e produzindo esses chassis, e a expectativa é que até o final do ano já esteja tudo homologado, né, nesse sentido, e que o carro já corra já em 2024. Notícia boa aí, hein, Rafa? Você vê que vai ter mais tecnologia para o ano que vem. Rafinha, são 8... Tô sabendo que tem mais coisa aí, é que não pode falar. Né? Desculpa. Rafa, 8h30, você pode ficar mais 5 minutinhos ou você tem que partir? Ir, tô tranquilo. Rafa, Fernandinho, ontem eu estive falando com o Rafa, fizemos um bate-papo, ele estava já se preparando para fazer os primeiros treinos. Eu depois assisti o treino, vi que às vezes o carro é bem arisco. Eu vi que você estava ali no início realmente tendo dificuldade. Depois eu fui entender, quando você falou que era freio, realmente. Só tá freando as traseiras, né? E quando fica mais complicado. Principalmente eu que sou muito acostumado com freio mais para frente. Toda vez que eu entro no carro, Fernando, a primeira coisa que eu faço é jogar tudo de freio, balanço de freio para frente. Não me adapto. E quando você freia, o peso todo vai. A tendência da massa do carro é ir para frente. Você não tem freio na frente. Quando você só tem freio lá atrás, fica bem difícil. A frente, por exemplo, quando você vem freando, que a frente vai parando, ela já vai apontando para onde você quer. E aí eu não consegui fazer isso, né? Então desequilibrava bastante o carro. Ainda mais Goiânia, agora passou um pouquinho aquele período de chuva e voltou a esquentar bastante. No seu caso, Rafa, exige muito de freio dianteiro exatamente para você ter esse equilíbrio, estar mais na frente do que atrás? Exatamente. Só que o que aconteceu com a equipe é que eles fizeram um suporte para poder proteger o cilindro de freio, e isso acabou ocasionando um problema, porque esquentou demais e
Na iniciativa de proteger, acabou causando uma falha, sabe? Então é isso que pesou. Aí eles estavam trocando tudo para hoje, então hoje eu acredito que não vai ter mais esse problema. Ô, Fernandinho, aço é sempre uma coisa interessante. Vou te explicar por quê. Eu sempre gostei de bike. E eu tive bicicleta de titânio. Tive bicicleta de cromo molibdênio, né? E o aço é tudo, né? Tudo. A liga, né? Como é feito a solda. Esse projeto de desenvolvimento é todo de vocês? Existe uma área técnica de desenvolvimento? Porque não é só o aço, tem a solda, como você vai construir é muito importante, como você vai dar regimento para esse chassi. Isso vem sendo trabalhado, existe uma equipe específica só para isso? Vocês tiveram que contratar, então, ou criar uma área só para o desenvolvimento da Stock Car? Como é que funciona hoje isso na ArcelorMittal? Nós temos um centro de pesquisa aqui no Brasil, que é o principal centro de pesquisa no hemisfério sul, é o único centro de pesquisa que atende as unidades da ArcelorMittal aqui, né? E tem uma equipe dedicada para poder desenvolver essa aplicação, né? Você trouxe um elemento importante que é a questão da solda. Então, um parceiro tecnológico nosso nesse desenvolvimento, que é a Tupper, que é a empresa que a ArcelorMittal também é acionista, né? Ele que fabricou os tubos nesse sentido, já tem essa expertise também da solda do tubo com costura, né? A gente está auxiliando a Audastec no desenvolvimento e nos testes de solda na produção do chassis. Então, pode colocar as imagens da Arcelor. A gente tem um know-how nesse ponto também, é um trabalho nesse sentido. Tem uma série de testes que são feitos em laboratório em relação à deformação dos tubos, o comportamento da solda nesse sentido. Então tem uma grande equipe aí envolvida da ArcelorMittal em parceria com a Audace, com o IPT. Eu fiquei curioso, por isso que eu te perguntei, porque a solda é muito importante do processo, né? Porque ela faz todo o conjunto a solda do tubo com costura e a solda entre as partes do que você tem na formação do chassis ali. Então, tem esse know-how que a gente está ajudando a Vicar nesse sentido e a turma está muito empolgada, né? Você vê porque o brilho assim, nos olhos assim, dos especialistas lá, tem um especialista nosso que é o Jetson lá, o cara, ele além de ser entusiasta do automobilismo, o cara é fera nessa parte aí de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu tenho uma curiosidade com relação ao seguinte: os governos elaboram os Rota 2030 da vida. Eles se baseiam, por exemplo, naquilo que vocês pesquisam? Eles convocam vocês para opinar? Isto é, o desenvolvimento tecnológico entra nas cogitações do governo federal ao eles planejarem o futuro da indústria? Eu acho que a gente tem um caminho aí a evoluir, né? Eu vejo que essa retomada aí de ter um ministério específico da indústria, né, e do desenvolvimento e do comércio para o Brasil é importante. Eu acho que esse trabalho precisa ser feito cada vez mais intensificado na parte tecnológica, né, e na formação de pessoal, né, na formação e na capacitação das pessoas que vão trabalhar nessa indústria do futuro. Então, de certa forma, também essa iniciativa com a Stock Car conecta na nossa agenda de atração de talentos, de atração e aumentar o quantitativo de mulheres dentro da indústria. Nós somos uma empresa de cientistas, de técnicos, de engenheiros, de cientistas, então a gente tem que trazer mão de obra qualificada para isso daí, que vai trabalhar com inteligência artificial, com modelagem, né, que a gente chama do CFD, que é feito na Fórmula 1 para você verificar a aerodinâmica. Então a gente tem um projeto e um trabalho específico com o SESI, um projeto chamado F1 in Schools, e que tem uma equipe que é patrocinada pela ArcelorMittal, né, uma escuderia ali do projeto ali. Os meninos e as meninas foram 18º colocados no campeonato mundial da Fórmula 1, assim, para escolas, né? E assim, você tem que criar essa inspiração, entendeu? Esse desejo de olhar para a indústria do aço e ver uma indústria onde você pode se desenvolver, que aplica alta tecnologia e que a pessoa pode crescer e se relacionar. Se a pessoa for apaixonada por automobilismo, poder se relacionar com esse mundo aí. Mas a gente tem que plantar essa sementinha lá na base, das pessoas realmente quererem estudar e quererem trabalhar com alta tecnologia.
Aliás, eu estou curioso, não é automóveis, mas eu estou curioso com o assunto. Vocês desenvolvem produtos para a construção civil? Para construção civil, sim, tanto na parte de longos, né, na parte de vergalhões, na parte de perfis, né, na parte de arames e também nas soluções de aços planos, né, em construções de aço, em aço direto que não é ligado diretamente com o concreto. Eu vou justificar a pergunta. Nós estamos em condições de receber em Goiás, aqui em Aparecida de Goiânia, junto, um autódromo oval. Está em projeto e ainda em fase de negociações, é muito cru ainda. Mas já tem o apoio da CBA, que já é alguma coisa, e tem uma área enorme, o dobro do Autódromo de Goiânia, e um projeto assim, básico de fazer realmente um grande centro esportivo, até de entretenimento. Por que é que eu perguntei se existe esse tipo de materiais? É porque hoje, eu lembro que quando a gente estava construindo o Autódromo de Goiânia, eu participei disso 50 anos atrás, o Autódromo de Goiânia daqui a 1 ano e meio faz 50 anos. E eu participei de toda essa fase desde antes. Então, naquela época, não era prático nem conveniente você fazer construções com base no aço. Hoje se fala que é. E que seria até uma construção tão segura quanto e mais econômica. Procede isso? Procede, é uma construção que é mais rápida, mais limpa, né, mais sustentável, né? Acho que a gente pode pegar como exemplo também e esse envolvimento da ArcelorMittal com o esporte, com essas praças esportivas, é o caso de Minas Gerais com a Arena MRV, né, que é o campo lá do Atlético, lá do Galo, lá para os mineiros, né, e que conta com o aço da ArcelorMittal lá. Então é uma praça que tem isso daí. E se a gente for olhar para o automobilismo, para os autódromos, o aço ele está presente ali nos alambrados, ele está presente na estrutura das arquibancadas. Você pode ter arquibancadas construídas de forma mais rápida, né, e desmontáveis, e você pode modular isso daí, né, nas defensas metálicas. Nós estamos trazendo uma tecnologia nova de um tipo de aço para aplicação em defesa metálica, que ele é mais resistente, inclusive, à corrosão, né, que é um produto chamado Magnelis, que é fabricado na Europa e que vai ser passado a ser fabricado no Brasil com investimento numa planta que a gente está fazendo em São Francisco do Sul, né, um investimento de mais de 300 milhões nesse sentido. Bem, Rafinha, são 8h40, cara, eu sei que você já deve estar com vontade de ir. Vamos colocar aí, Gi, novamente as imagens do Rafa para despedir do meu amigo que está aqui. Rafa, primeiro, boa sorte hoje nos treinos, não só classificatórios. Boa sorte na corrida. Eu desejo, assim, sucesso total para essa temporada 2023. Sabe que eu sou seu fã, acompanho as suas corridas há muitos anos. Não só as suas corridas, mas do seu irmão também, corre de TN. O seu pai, que é um apaixonado, está sempre do seu lado, sempre incentivando. Né? O Brabão, o Brabos, ele é brabo mesmo. Reclama, vai lá, fala. E mais vocês, né, a família inteira de apaixonados pelo automobilismo. Então, Rafa, manda um abraço para todo mundo. Fale um pouquinho aí dos treinos de hoje. Mande um spoiler para os seus patrocinadores, porque é muito importante, principalmente para a temporada 2023. E, meu amigo, ó, a bancada aqui está sempre à disposição, já que nós temos 89 mil ouvintes em sintonia aqui da Band News FM. Estamos ao vivo também, em sintonia 90.7, para aquele que está andando de carro neste exato momento escutando a gente. Que bacana estar aqui, que bacana. Vou falar de novo essa lenda que é o Fernando Campos. Eu escutava ele não escuto até hoje na rádio. É aquilo que eu falei no começo, né? A gente começou a jogar ali na base e hoje chega lá na Libertadores. Então é muito bacana, de verdade, fico sem falsa modéstia, fico muito feliz por isso. E sempre que puder, pode me chamar que eu venho aqui pra gente falar sobre automobilismo. E vamos para um pódio esse ano, hein, cara? Nosso objetivo é esse, né? Toda categoria que eu andei, eu tive a satisfação e o prazer de estar no pódio. Eu andei em todas as categorias do Brasil, então eles costumam dizer que eu sou bem eclético, inclusive.
Então sempre disputei vitórias, sempre disputei pódios, e na Stock Car não vai ser diferente. Nosso momento vai chegar. Eu sei que não é agora, preciso trabalhar muito ainda por isso. Da mesma forma que eu preciso, não pode ter falsa modéstia, a gente tem que ter humildade e reconhecimento, né? Então vamos trabalhar bastante para chegar lá. Acho que esse é o maior desafio, trabalhar a vida inteira por isso. E vou continuar trabalhando mais, né? Porque chegar aqui já foi difícil, manter vai ser bem mais difícil ainda, mas vamos buscar com muita humildade, trabalho e garra, isso aí. E é esse lance, né? A família sempre junto, trabalhando bastante. Quebrando as barreiras aí, rompendo as fronteiras aí, mais ou menos assim. Rafa, então valeu, muito obrigado. Bom treino, sei que você tem um briefing, tem que concentrar. E aqui as portas estão abertas da Band News para sempre falar de automobilismo aqui conosco, tá bom? Obrigado a todos os ouvintes, João, Alexandre, Fernando. Valeu, obrigado. Só Daqui contar a aqui pouco pra nós mim. estamos lá Rafinha também. tá saindo agora, é isso, Tá Rafa, saindo. valeu, obrigado. Sucesso, cara. A gente se vê lá na Bem, pista. Rafa tá saindo aqui dos estúdios da Band News e vamos... Não, nós não terminamos, viu, João? Você fica aqui conosco. João tá aqui, valeu, Rafa. Então, voltando agora aos assuntos. Essa semana, João, nós tivemos em Goiás a Feira Tecnoshow, que é uma feira de agronegócio, né, Gi? Coloca aí a Feira da Tecnoshow, por gentileza, e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar mais ArcelorMittal. E lá você exibe tudo, implemento agrícola, tratores, caminhões, inclusive picapes. E na Tecnoshow, viu, Gi? Não tem não? Não tem? Então tudo bem. Então vamos sem... Então teve a Tecnoshow, e na Tecnoshow foi exibido lá também picapes, que nosso estado é muito pujante nesse sentido. Vende muita picape. O que a ArcelorMittal, o que o aço para esse tipo de produto, que é para esse produto para o dia a dia, para o day by day. Não é só, você já comentou, não é só para estoque, né? Uhum. Tem para os produtos, como você disse, para agro. Como é que é o desenvolvimento também do aço para o carro, né, do dia a dia? Acho que Goiânia é uma referência, né? Goiás aí e o Centro-Oeste para o desenvolvimento do país, né? A importância do agronegócio, né, como Sim. motor do desenvolvimento da economia é um setor muito importante para a ArcelorMittal, né, nas aplicações em aço, tanto na parte dos equipamentos, estão cada vez mais modernos, se diga-se de passagem, né, do agronegócio, tornando mais competitivo em relação aos concorrentes internacionais aí, né, e a parte também de silos, né, também do agro é uma área importante para a gente também como negócio de aplicações. E no caso da indústria automobilística, né, o desenvolvimento que é feito com as montadoras, né? Quando a gente fala de um carro que, se você anuncia um lançamento disso daí, o desenvolvimento do aço e do projeto aconteceu anos já atrás, né? Desde da concepção, você já vem trabalhando com o cliente para poder desenvolver aços para partes específicas do carro. Às vezes a gente olha um carro e olha a estrutura ali e olha ele por fora e de aço e acha que todo carro ele só tem um tipo de aço. Você às vezes tem mais de 100, 150 tipos de aço aplicados dentro da estrutura. O aço que é do capô não é o mesmo aço, às vezes, que tem na porta, que vai ser numa coluna, que vai ser na parte do chassi. Eles têm funções diferentes, então eles têm ligas, composições químicas diferentes para poder atuar de maneira diferente dentro do carro. Dentro da leveza, da segurança, da parte estética. Então, assim, isso aí nasce alguns anos antes e num trabalho muito colaborativo com o cliente, para atender a expectativa do cliente, para aquele projeto do cliente. Então, é tailor-made, que a gente chama, assim, em inglês, que é feito sobre medida para o cliente. Então, às vezes, um produto que você aplica para a Volkswagen vai ser diferente de um produto que você vai aplicar para a Chevrolet, porque os projetos são diferentes, né? É engraçado que quando o Alexandre me falou da sua presença e da empresa ArcelorMittal, que eu já conhecia, claro, eu falei para ele o seguinte: o tema é árido, porque comunicar esse tipo de aço
com o público em geral, que está em casa, não é fácil. Mas nós vamos tentar fazer o possível. Por quê? Porque o público vai ter que ter condições de aprender tecnologia que ele não costuma escutar a respeito. Então, é esse esforço que nós estamos fazendo. Então, o que eu queria era o seguinte: quais são as peças, os componentes, os locais de diferentes aços? Aqueles mais importantes, você falou, coluna C, coluna A, não sei o que lá e tal. Então, explica essas diferenças de aço, de resistência, de flexibilidade e tal, essas coisas. Eu queria que você explicasse. Vamos lá, vou tentar aqui ser mais um pouco didático. Assim, você, por exemplo, na parte que você tem atrás do para-choque, você tem como se fosse um bumper ali, né, que tem uma função de proteção e de amortecimento. Então, aquele aço que está ali, ele tem uma resistência ao impacto e à deformação, né, que é diferente de um tipo de aço que você vai utilizar, por exemplo, na tampa do porta-mala. Se a gente olhar, Fernando, o que era o passado da indústria automobilística e a importância que a segurança teve nisso daí, antigamente os carros, quando você tinha, vamos pegar aí um Opala, um Dodge, né, da década de 70, né, e o carro sofria uma colisão, você olhava para o carro e o carro praticamente não se deformava, né, só que a pessoa absorvia todo o impacto da batida, entendeu? E a pessoa às vezes vinha até uma fatalidade. E hoje você vê às vezes alguns tipos de acidentes que você vê que o carro acaba. Você fala assim, caramba, o carro acabou e a pessoa sobreviveu. Por que a pessoa sobreviveu? Exatamente por conta dessa tecnologia, da absorção de impacto, né, nesse sentido. Então, isso daí foi talvez, uma das grandes evoluções da indústria automobilística para a segurança, né? Então, o próprio design do carro, da forma que você aplica, né, num determinado capô. Então, tem toda a indústria automobilística essa preocupação em relação à questão de segurança, inclusive do pedestre, né? Porque se você olhar também, voltar lá para a década de 60 e 80, se você via aqueles V8 e você via o para-choque, ele tinha, às vezes, um para-choque que tinha ponta, né? Em cima do negócio. Se você atropelasse alguém, só a forma do para-choque já era danosa para as pessoas. Então, você vê hoje essa preocupação dentro do design para isso daí, que é totalmente diferente, voltado a esses aspectos de segurança, né? Então, a resistência à corrosão, antigamente aqui no Brasil, década de 70, 80, toda hora você tinha que levar o carro lá no funileiro, porque o carro estava enferrujado, né? Falava assim, enferrujado, né? Que é o popular, né? Hoje em dia você não tem mais isso, né? Os aços são galvanizados, né? Alta tecnologia de galvanização nesse sentido, né? Então você praticamente não tem problema com corrosão, mesmo em carros que estão mais próximos do mar, né? Quando você queria comprar um carro que era isso, do mar, né? Você fala assim, não, vou comprar um carro da cidade que era perto da praia. Aí tinha que jatear, né? De fazer um jato de não sei o que de bananeira. Porque assim, não, vou comprar um carro lá em Minas Gerais, né? Vou comprar em Goiânia, que está longe, né? Então não tem o risco desse carro tá enferrujado, né? Carro da Praia do Futuro, em Ceará, você não pode comprar de jeito nenhum. Mas o que gerou minha pergunta foi exatamente isso. Aquele conceito de deformação progressiva que ele trouxe, que mudou completamente os conceitos de segurança. Mas isso envolve o aço e o tipo do aço. Então, no caso do tipo, é a qualidade, é o formato, o que é que influi nessa deformação progressiva? É a composição química do aço, né? O que tem ali de ligas dentro do material que vai definir, por exemplo, a questão de dureza ou mais maleabilidade do material, é o projeto, né? É a espessura do material, né? Então, tudo isso compõe esse resultado final em relação a essa questão de absorção de impacto. Não é um único componente. Né? Isso já vem na especificação que a fábrica impõe? Já vem na especificação do desenvolvimento, né? Que a fábrica coloca que a montadora coloca junto com a produtora de aço, né? Aí entra um outro detalhe, novos materiais. Existe isso? Existe, tanto é que, por exemplo, há praticamente 10 anos atrás nós trouxemos para cá um produto chamado Usibor, né? O Usibor 2000, né? Que são produtos que foram desenvolvidos na Europa, exatamente nessa linha de aço de maior resistência, entendeu?
que você consegue aplicar, né, você garantia a mesma resistência estrutural, resistência à absorção, né, de impactos, mas com uma espessura mais fina, né? Porque se você está tornando ali um carro mais fino, o custo também cai, né? No final o peso do carro cai, então o carro fica mais econômico, o carro emite menos poluentes nesse sentido, né? Porque o carro consome mais combustível, ele vai emitir mais, vai ter mais emissões, né, de CO2, por exemplo, né? Então, cada vez que você tem carros que são mais leves e mais eficientes, hoje em dia com essa preocupação, né, com a agenda climática e com a redução das emissões de CO2, né, isso pesa dentro de um processo desse, né? E hoje os montadores estão de olho nisso daí, né? Você estava comentando aqui antes da X1, da BMW, né, que está tendo o lançamento, e a ArcelorMittal é uma grande fornecedora da BMW, e a gente tem quando a gente pega e olha assim, a certificação Responsive Steel, nossa, daí isso aí faz a diferença para as montadoras, né? Inclusive, nós estamos com imagens agora, Fernandinho, da picape Nissan Attack, que foram exibidas lá na feira da Tecnoshow. Agora está rolando o material da Tecnoshow. E o assunto que nós estamos tratando aqui tem tudo a ver, que são os aços, né? A ArcelorMittal, que é responsável, inclusive, agora esse ano da Stock, né? Projeto de desenvolvimento para isso. E que está presente em carros de rua, como as picapes também. Que, aliás, o evento da Tecnoshow esse ano foi sucesso total. Foi um evento de 27 a 31. Então, ontem encerrou a Tecnoshow lá em Rio Verde. Como o próprio João estava comentando, o aço ele não está presente somente na estoque, está em picape, está em agro, está em implemento agrícola, né? E a importância também, né, do desenvolvimento, inclusive, Fernando, sabe disso, nós já visitamos fábricas como da Fiat, de processo literalmente do aço, de molde das portas, molde do capô, e é muito interessante, né? Você vê aquela lâmina reta, ela coloca no molde, então o processo de fabricação de um veículo muito interessante, inclusive. Aliás, é divertido isso pelo seguinte: vocês fazem o aço, mas quem faz as prensas são eles. Ou são fábricas independentes. Outros fornecedores. Que têm que obedecer, evidentemente, às vossas especificações. É um trabalho que é feito em conjunto, né? Também tem outras aplicações dentro do carro, Fernando, e que a ArcelorMittal está presente no carro, no dia a dia de rua, como, por exemplo, a parte de molas, né? Então, a ArcelorMittal fornece aço para as indústrias que produzem molas, né? Então, o carro que está circulando aí no nosso dia a dia tem mola, né? Você vai pegar um Lexus aí, tem aço da ArcelorMittal lá nas molas, né? Tem que explicar por que é que nós damos muito valor à Tecnoshow e essas coisas. Porque o AgroShow, o agronegócio, é literalmente, para Goiás, a salvação da lavoura. Literalmente, né? Literalmente. Porque nós somos um estado essencialmente agrícola nessa área, e isso significa sempre muito, porque nós somos grandes exportadores de grãos. E este ano, inclusive, seremos mais, proporcionalmente mais. Então, toda vez que a gente pensa nisso, a gente pensa no nosso futuro, no nosso programa, nos nossos dinheirinhos miúdos. Então, é evidente que isso faz com que a gente tenha um apreço muito grande pelos Tecnoshows e pelo agronegócio em termos gerais. E por isso estão sendo exibidas imagens das Nissans, não só a Pro X4, Pro 4X e da Attack, que foram produtos exibidos lá na Tecnoshow, que se encerrou ontem. Então, por isso nós estamos colocando imagens, né, desses veículos, desses dois produtos muito importantes para a Nissan. E aí é que entra o interessante que ele falou, que é o seguinte: a Nissan criou um modelo Attack, uma versão que custa R$50 mil a menos. Claro que tem umas coisinhas a menos, não tem teto solar, que foi uma novidade que eles puseram na picape, não tem ar-condicionado na traseira, mas custa R$50 mil a menos. Está tendo sucesso. 50 mil é 50 mil. Então, por isso é que até rico quer economizar. Estamos indo já para os 4 minutinhos finais, João. Pode até falar,
Acho que você trouxe um ponto importante, essa questão da economia, né? E esse é um ponto relevante dentro desse novo projeto. Quando a gente começou a desenvolver essa iniciativa dessa parceria com a Vicar, eles tinham isso daí em mente, em reduzir o custo da categoria para as equipes e para os pilotos, né? Então, a nossa inserção dentro desse desenvolvimento, né, e de todo esse projeto para o carro de 2024 também tem essa pegada, né, do projeto, inclusive, para poder facilitar a manutenção dos carros, né, no desmonte, no monte, no caso de algum incidente nesse sentido, na regulagem. Então, isso daí está sendo pensado na categoria, e essa nossa chegada com esses tipos de aço que a gente está aplicando com o Roquejo, a ideia é que o custo da categoria caia e a categoria seja mais acessível, né? A partir de 2024. Isso. Eu me lembro de um carro que foi construído dentro desse conceito, que foi o K. Uhum. O arquiteto que projetou o K, o primeiro, chamava-se Claude Lobot. Esse cara fez um projeto para custar pouco em manutenção. Todas aquelas peças por fora eram de plástico, que você, se batesse ou se ela se deformasse, simplesmente você mesmo poderia tirar e pôr, porque eram grampeadas. Então, esse tipo de iniciativa, já teve várias iniciativas, mas por algum motivo que a gente não sabe qual é, nunca deu certo. Nunca foi continuado. Na Stock Car deve ser diferente, porque aí é outras coisas. O custo de manutenção, o custo de operação é fundamental numa corrida de automóveis. Fernandinho, estamos 2 minutinhos. Vamos já para o encerramento. Primeiro, João, muito obrigado aí pela sua participação. Agradecer toda a assessoria de comunicação que está aqui conosco, o André, ali a Cíntia que está ali, o Renato, Bernardo que está aqui conosco. Muito obrigado, a Juliana também que mandou o material para nós aqui. Obrigado pela sua participação e estamos sempre à disposição em recebê-los novamente para falar não só de automobilismo, mas da importância do aço para o automobilismo. Viu? Obrigado, viu, João? Eu que agradeço. E, Fernandinho, obrigado novamente, né? Mais um programa. Muito obrigado, achei muito bom ter participado dessa entrevista, porque eu sou curioso desses assuntos de tecnologia e eu já estou mais feliz hoje do que estava ontem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aos ouvintes que estavam, né, ou que estão ainda sintonizados no 90.7, a todos que também puderam participar de uma forma ou de outra em transmissão pelo canal do YouTube aqui da Band News Goiânia e, claro, as nossas plataformas digitais do @Rodas e Motores no Instagram, no YouTube e programa Auto Band News todos os sábados ao vivo das 8 às 9 aqui conosco, porque quem sabe faz ao vivo. Muito obrigado, até o próximo sábado. Até mais, pessoal.